querido aluno, minha querida aluna do presencial da pós-graduação em Direito Tributário aqui do Legale. Por conta da pandemia de coronavírus, você sabe, nós comunicamos a todos vocês que a nossa aula presencial dessa semana, do dia 16, as aulas todas da semana, na verdade, ficaram suspensas. Para que nós não tenhamos prejuízo, aqui do Legale nós fizemos a seguinte proposta. As aulas da turma presencial estão sendo jogadas agora no YouTube para você. Então, para que você não perca conteúdo, a sua aula de hoje, dia 16 de março, vai ser jogada no YouTube agora em sinal aberto para que você possa assistir. Então, agradecemos a sua compreensão, mas é por um bem maior. A gente sabe que está todo mundo aí nessa crise toda, para a gente não ter prejuízo. A decisão do Legale foi de colocar essa aula online para você, então espero que você aproveite. Esperamos que em breve as nossas aulas presenciais voltem a acontecer. A mesma operação vai ser feita na aula do dia 18, na próxima quarta-feira. Então, a aula da quarta-feira, onde nós falaremos sobre o princípio de legalidade, vai subir para você também aqui no YouTube. Então, obrigado pela sua compreensão, espero que aproveite a aula, espero te ver em breve aqui nas aulas do Legale, onde todos são e salvos, na verdade, tá bom? Um beijo para você e uma boa aula. Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso quinto encontro. Nesse quinto encontro, nosso objetivo é continuar falando sobre as espécies tributárias. Então, só para a gente rememorar, no nosso último encontro, nós falamos sobre os impostos e sobre as taxas. E nós vimos que a grande diferença delas é o fato de que os impostos se constituem como uma receita não vinculada, então se paga o tributo, se paga o imposto sem que haja uma contraprestação certa, específica, conhecida, vinculada àquela arrecadação, e sem que haja, portanto, uma contraprestação vinculada àquele pagamento que se faça, enquanto as taxas já têm uma natureza retributiva. Paga-se a taxa em razão de um serviço público. Serviço esse que pode ser específico, tem que ser específico e divisível, ou ainda em razão de um poder de polícia, ou seja, a fiscalização, e a partir do momento em que a gente enxerga essa figura da fiscalização como um serviço também de poder de polícia, a gente enxerga a possibilidade da taxa, inclusive no uso potencial, ou seja, aquele serviço que é colocado à disposição do contribuinte, e mesmo que ele não tenha sido prestado de forma efetiva, o simples fato de existir o organismo fiscalizador lá, já justifica a cobrança da taxa através daquilo que nós vimos no nosso último encontro. Vale lembrar, taxa não pode ter base de cálculo, nem fato gerador próprio de nenhum dos impostos que a Constituição já prevê. Isso afasta a possibilidade da cobrança tendo por mesma base o valor do veículo, no caso do IPVA, o valor da renda, no caso do imposto de renda, e por aí vai. Tá? Então, essas foram as duas figuras que nós vimos no nosso último encontro, e hoje nós vamos ver três figuras. A primeira figura que nós vamos ver hoje é a figura da contribuição de melhoria, que está prevista lá no artigo 145, no inciso 3 da Constituição Federal. Quando a gente olha para o artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal, a gente vai analisar exatamente o que a Constituição coloca lá em termos de que a União, os Estados, DF e municípios poderão instituir os seguintes tributos, 2 pontos, contribuição de melhoria decorrentes de obras públicas. Então, a primeira coisa que eu quero cravar com você aqui está no fato de que sempre que eu tratar de contribuição, qualquer contribuição, ela tem por característica o fato de estar vinculado a uma despesa. É um tipo de tributo que ele tem uma natureza de vínculo e a gente pode até enxergar que ela tem, sim, uma natureza retributiva. Por quê? A contribuição que ela é vinculada, a contribuição que é retributiva, e aí vale, essa ideia vale para todas as contribuições, não só as de melhoria, mas quando eu enxergo contribuição, eu enxergo algo que eu pago para o Estado, sabendo que terei algo em volta, ou estou pagando aquilo para ter algum tipo de retorno. Essa figura vai ser replicada quando eu penso em contribuição previdenciária, por exemplo, mas eu quero focar na contribuição de melhoria. Então, reparem que na redação do inciso 3 da Constituição, ele fala que a contribuição de melhoria é, vírgula, decorrente de obras públicas. Então, o primeiro passo, a primeira informação que a gente tem que
que bater aqui, está no fato de que as contribuições de melhoria precisam aí, elas necessariamente estão atreladas a uma obra pública levada a efeito pelo poder público. Ou seja, quando o poder público faz acontecer uma cobrança, quando o poder público institui uma cobrança a título de contribuição de melhoria, essa contribuição só pode acontecer se estiver vinculada, atrelada a uma obra pública. Só que essa previsão feita no inciso 3 do artigo 145 é bastante superficial. Olhando apenas para a redação da Constituição, ela só coloca lá contribuições decorrentes de obras públicas e acabou. Ela não coloca nenhum elemento mais palpável ou mais adicional para explicar ou para entrar no detalhe acerca do tributo. Quem faz isso é o CTN, em dois artigos, artigos 81 e artigo 82. Vamos dar uma olhadinha no artigo 81 comigo? Olha comigo na tela a redação dele que fala: a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo DF ou pelos municípios, no âmbito das suas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, note que quando eu penso na contribuição, agora sim, de melhoria, a nossa ideia aqui está que essa contribuição de melhoria sirva para fazer face ao custo de obra pública. Fazer face ao custo de obra pública. Quando eu penso em fazer face ao custo de uma obra pública, eu estou olhando para esse caráter vinculado aqui. Por quê? A vinculação da contribuição de melhoria está atrelada exatamente a isso daqui. Qual é o custo? Quanto custa para fazer acontecer a obra pública e quais são as repercussões disso? A partir do momento em que a Constituição Federal estabelece essa premissa de fazer frente ao chamado custo da obra pública, a gente está diante de uma situação onde a Fazenda, para instituir, só pode instituir a contribuição de melhoria quando e se houver obra pública. E aí, quando a gente olha para a redação do artigo 81, eu preciso que tenha necessariamente um acréscimo ao valor do imóvel, ao valor da propriedade, em razão da obra pública. Olha a redação de novo aqui comigo no 81. Lá diz, olha, cada ente, né, União, Estados e Municípios, no âmbito das suas atribuições, é instituída para fazer face ao custo da obra pública de que decorra valorização imobiliária. Ou seja, esse acréscimo que nós falamos agora está aí. Precisa haver essa valorização, esse acréscimo do valor do imóvel. Então, não adianta por si só a existência de uma obra pública, tem que haver, além da obra pública, um acréscimo patrimonial, uma valorização do imóvel do contribuinte, uma valorização imobiliária, que justifique essa instituição de contribuição. Ou seja, eu só posso cobrar contribuição de melhoria se, concomitantemente, estiverem presentes essas duas figuras. Vamos enxergar ainda o seguinte: quando eu encaro a figura da contribuição de melhoria, ela existe aqui como uma espécie tributária dessa natureza retributiva, por quê? Nós estamos, aspas, cooperando, contribuindo com a fazenda estadual, municipal, federal, quem quer que seja, em razão do fato de que, pela obra pública, ou em razão da obra pública, o meu imóvel teve algum tipo de acréscimo, o meu imóvel teve algum tipo de valorização. Então, o que vai acontecer é que, quando houver essa obra pública, a Fazenda tem que obrigatoriamente só pode cobrar, esse que é o raciocínio, ela só pode cobrar se de fato tiver esse acréscimo decorrente da obra pública. Então, a gente não pode dissociar essas figuras. A própria redação do artigo 81 coloca para a gente que a contribuição só pode ser cobrada pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal no âmbito das suas atribuições.
Isso quer dizer o seguinte, que quando a fazenda municipal, estadual, distrital ou federal faça uma obra pública, ela terá condição de cobrar a contribuição de melhoria, quando se optar por essa via, né? Só que ela só pode fazer isso dentro da sua própria atribuição. Ou seja, se for uma obra pública federal, não poderia o Estado ou o município instituir uma contribuição de melhoria para fazer face à despesa da contribuição federal, ou de uma obra federal. A mesma coisa ao contrário, se o município faz uma obra pública, não pode vir o Estado ou a União quererem cobrar uma contribuição de melhoria com dinheiro da obra pública praticado ou gasto pelo município, quando o município fez acontecer a obra. Então, dentro dessa figura da atribuição, ou da atribuição dada pela Fazenda, pela Constituição Federal, para que cada ente atue, e na atuação que eles têm, é que a cobrança poderá acontecer. Então, a ideia do fato gerador da obrigação está atrelada necessariamente a essas duas figuras, tanto a existência de uma obra pública, quanto, em razão da obra pública, haver um acréscimo patrimonial decorrente dessa obra pública. Eu posso imaginar várias figuras que podem suscitar esse tipo de cobrança, como, por exemplo, pavimentação de rua, como, por exemplo, a implementação de esgoto, como, por exemplo, a criação de parques, praças, etc. A gente até vai olhar um artigo que vai tratar disso já para a gente. Mas reparem, para toda situação que se justifique, eu preciso que haja a figura da valorização. Não há que se falar em contribuição de melhoria sem que haja necessariamente uma valorização que decorra da obra pública. Eu me recordo de algumas situações, como, por exemplo, situações que envolvem canalização de rio. Então, uma prefeitura faz lá uma canalização de rio que evita, por exemplo, que haja enchentes. Então, o rio era aberto, enchia quando chovia, o bairro se alagava, após a canalização, pavimentou aquilo, e aí o rio passa por baixo de um duto, ou por um duto embaixo da terra, e evita que haja enchente, por exemplo. É um tipo de obra pública onde claramente existe a atuação lá do ente público, nesse caso um município, por exemplo, mas também há, evidentemente, uma valorização. Por quê? Porque aquele imóvel que antigamente se enchia, agora não enche mais, agora ele é um imóvel que está protegido, ou tem obras de proteção de enchente. E aí ele não sofre mais com as mazelas aí das enchentes, né? Esse começo de ano a gente viu um monte de situações aí em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Na Baixada Santista, que envolveram aí questões de chuva, né? Obras que evitam chuva, claramente são obras, que evitam problemas com água de chuva, né? Claramente, que evitam enchentes, né? Claramente valorizam os imóveis que são atingidos por essas situações. Então, a gente tem ali uma clara situação que poderia haver a cobrança da contribuição de melhoria se houvesse obra e se da obra pública decorresse a valorização do imóvel do particular. Um outro detalhe que está ainda trazido para a gente na redação do artigo 81, está no fato de que o próprio artigo 81 limita a cobrança. Olha comigo na outra parte aqui do artigo 81 que ele fala. Ele coloca, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Reparem no seguinte, ele faz menção aqui exatamente à figura do custo. Então, quando ele coloca fazer face ao custo da obra pública, e quando ele faz essa análise de custo, logo na sequência do artigo, ele coloca que os limites são o valor total da obra e o valor do acréscimo individual. O que o CTN faz é colocar dois limitadores para que haja uma cobrança de contribuição de melhoria. Imagine comigo que uma obra tenha sido feita ao custo de R$1 milhão. Se o custo foi de R$1 milhão, o valor total a ser arrecadado a título de contribuição de melhoria para fazer frente a uma obra pública não pode ultrapassar esse valor de R$1 milhão. Não pode ultrapassar R$1 milhão. E, a partir do momento em que essa cobrança seja feita com o valor total de R$1 milhão, individualmente, cada cidadão só poderia ser, a princípio, obrigado a pagar até o valor de benefício que ele teve no seu próprio imóvel.
Então imagine comigo que a minha casa teve uma valorização de R$ 10.000 por conta de uma obra pública. O máximo que eu seria obrigado a pagar a título de contribuição seria R$ 1.000.000. Só que R$ 10.000. Só que se todo mundo tiver que pagar o teto, e esse teto de cada um ultrapassar o valor gasto na obra, o que vai acontecer é que vai ter necessidade da diminuição da cobrança do valor individual para que se chegue nesse patamar. Contrário senso. O valor da obra foi R$ 10.000.000. Se cada um pagar o teto de benefício que teve, arrecada só R$ 5.000.000. Não tem problema. A fazenda não pode cobrar mais do que cada um teve de benefício e, ao mesmo tempo, não pode cobrar mais do que ela arrecadou a título de contribuição que ela gastou com a obra a título de contribuição. Então, o que a gente vai enxergar é que essas duas figuras, o custo da obra para fazer frente a um valor total, e também, né, cobrando-se de acordo com o valor que teve de benefício, são critérios objetivos que o próprio artigo 81 coloca, limitando a atuação da cobrança na contribuição de melhoria. Então, a gente nunca vai poder ter a possibilidade aí de uma cobrança acima desses dois limitadores. Vamos dar uma olhadinha no artigo 82, e o artigo 82 traz para a gente alguns elementos necessários também na criação de uma contribuição. Olha comigo na tela. Lá no artigo 82, a lei coloca, né? A lei, porque é um tributo, não precisa de lei, a lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos. Então ele coloca: 1, publicação dos seguintes elementos, eu volto aí já. 2, fixação de um prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos do artigo anterior, do inciso anterior. 3, regulamentação de processo administrativo de instrução e julgamento de impugnação, no que se fala o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial. Então, note comigo que são 3 requisitos mínimos que a lei vai colocar, mas o primeiro deles talvez o requisito que traga o maior número de detalhes para a instituição de uma contribuição. Por quê? A lei que institui a contribuição vai ter que, previamente à cobrança, ou seja, a lei que institui, ela vai ter que trazer minimamente, entre as obrigações que a lei impõe a ela, memorial do projeto, orçamento do custo da obra, determinada a parcela do custo da obra, o que será financiado pela contribuição, ou seja, se a contribuição vai ser 100%, se a obra, vai ser 100% financiada pela contribuição, se vai ser um valor menor, se vai ser um valor bancado pelo ente público e outro pela população, por exemplo. Mas aí, essa determinação do parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, você já sabe, eu nunca posso receber a título de contribuição mais do que se gastou, e a fazenda ela pode aqui, já de cara, dizer: olha, eu vou gastar R$ 1 milhão, mas eu vou cobrar só 700 mil da população. O restante eu vou tirar do meu caixa, por exemplo. Ela pode fazer isso. E 4, delimitação da zona beneficiada. Outra questão importante e bastante controversa. Como que eu afiro, como que eu meço qual que é a área beneficiada por uma obra pública? Ou seja, a partir do momento em que a fazenda pública decide realizar uma obra, ela vai ter que dizer, já na lei de forma prévia, qual vai ser a zona que será atingida pelo benefício ou pelos benefícios dessa obra pública. E, por último, a linha E, determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma delas, das áreas beneficiadas nela contidas. Ou seja, quanto vai haver de absorção pela valorização, qual área vai ser mais valorizada ou menos valorizada, como que vai ser calculado isso, como vai ser aferido isso. Ou seja, se eu olho para essas 5 hipóteses aqui do inciso 1, eu enxergo que a fazenda municipal, estadual, federal, quem quer que cobre ou institua uma contribuição de melhoria, vai ficar refém, na hora de elaborar a lei, de todos esses requisitos, ou seja, ela vai precisar determinar tudo isso de forma prévia. Só que reparem que no inciso 2 ele fala: além disso tudo que a lei vai prever
antecipadamente, ela vai ter que fixar um prazo que não seja menor do que 30 dias, para que os interessados possam impugnar essa lei, né, essa forma de cobrança, impugnar qualquer dos elementos. Então, o orçamento, o memorial descritivo, o valor a ser financiado pela contribuição, enfim. E ainda regular um procedimento administrativo. Ou seja, a gente tem aqui todas as informações mínimas para que haja a criação de uma contribuição de melhoria. Quando eu olho, por exemplo, para uma situação de asfaltamento de rua, o asfaltamento de rua me parece uma obra que não seja tão cara e que eu consigo delimitar ou fixar de forma bastante própria quais são os beneficiados com aquele asfaltamento, por exemplo. Agora, imagina comigo como que fica no caso da criação de um metrô, como que fica, por exemplo, no caso da criação de uma obra contra a enchente, um piscinão, uma obra pública que atinja, uma canalização de rio que atinja mais do que um bairro, atinja uma população, às vezes, bastante grande. É difícil mensurar isso. E considerando o fato de que a própria lei fala que tem que haver um prazo mínimo de 30 dias, o que a gente vê acontecer, na verdade, é que muitos cidadãos acabam muitas prefeituras, especialmente, que são as grandes executora de obras nesse sentido, né, elas acabam, às vezes, nem cobrando contribuição de melhoria pela dificuldade, pelas imposições que a lei coloca, que acaba sendo impeditivo aí, né, para a cobrança da contribuição. Então, se existe na sua cidade algum tipo de contribuição de melhoria, ou se você pagou, ou está por pagar, estão te cobrando, é importantíssimo entender se esses requisitos todos foram preenchidos, foram cumpridos, porque são requisitos mínimos que o CTN coloca. Agora, olha comigo ainda a redação do parágrafo 1º e 2º, que está na parte final aí da tela. Lá diz: a contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra, que se refere à linha C do inciso 1, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização. 2. Por ocasião do lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado no montante da contribuição, da forma e dos prazos do seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo. Então, reparem que, além de cumprir aqueles requisitos, especialmente aqui no parágrafo 2º, quando do lançamento, o contribuinte tem a obrigação de ser notificado para que dele possa ter ciência tanto do que está sendo pago, de quais são os valores que foram usados ou aplicados para que chegasse até aquele valor, e evidenciado para o contribuinte do que, de fato, estamos tratando, de qual cobrança, de fato, está acontecendo em desfavor dele. Então, toda vez que eu pensar em contribuição de melhoria, a gente vai ter que ter essa análise. Se está cumprindo os requisitos mínimos do artigo 81 e do artigo 82, por serem eles aí critérios e condições para a consecução e para a sequência, para a viabilização da cobrança de uma contribuição de melhoria. O que é importante destacar ainda é o seguinte: a gente viu que na condição de espécie tributária que a contribuição de melhoria, ela só pode ser criada por lei. Ou seja, além desses requisitos todos que nós vimos aqui, a gente vai ter necessariamente que enxergar que a contribuição de melhoria, ela na condição de tributo que ela não pode ser criada por um ato infralegal. É tributo, então só pode ser criada através de lei, e essa lei tem que trazer os requisitos mínimos que nós falamos aqui. Agora, vamos enxergar ainda o seguinte: eu falei para você que eu tenho que ter uma obra com valorização. Você pode perguntar: Rubens, mas tem obra que desvaloriza, não tem? Tem. Tem obra que desvaloriza. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos uma situação bastante evidente, que é um elevado, né, conhecido por todo mundo como Minhocão. Minhocão é um viaduto que foi criado, que liga um lado a outro da cidade. Ele passa pelo centro da cidade, uma parte importante do centro, e ele liga a Zona Leste à Zona Oeste, né? E, na verdade, quando ele foi feito com a ideia de facilitar trânsito, etc. Só que, a bem da verdade, um dos lados, que tem ao lado do elevado, ele ficou bastante degradado. Então, a gente tem ali, de forma bastante clara, que uma obra pública acabou por degradar e depreciar o valor do imóvel. Imaginem
imagine comigo o sujeito que morava antigamente no terceiro, quarto, quinto andar de um prédio e olhava lá para a cidade, agora na porta da casa dele, na janela da casa dele, passa ali um caminhão. Agora não pode passar caminhão mais, antigamente passava até caminhão no Minhocão. Mas passa carro, tem buzina, tem fuligem de carro, tem bastante partícula de sujeira mesmo, que fica suspensa no ar por conta da poluição. Então, você verifica que são situações que obras públicas como essa acabam desvalorizando. Um outro exemplo interessante de desvalorização são presídios, né? É bem comum você verificar que presídios, quando são criados, quando são construídos, acabam sendo depreciados por conta da condição, aí, daquilo que representa, né, a figura do presídio. Então, são obras públicas, mas não necessariamente a obra pública vai resultar em valorização do imóvel do particular. Para que haja contribuição de melhoria, é imprescindível que exista essa figura, a obra pública lastreada aí com a criação, com a valorização do imóvel. Um outro ponto que muita gente me pergunta: Rubens, pode contribuição quando a obra é privada? Não, absolutamente não. Quando a obra é privada, quando eu penso na construção de um shopping, na construção de um estádio de futebol. Eu gosto de pegar o exemplo do estádio do Corinthians, que foi feito aqui em São Paulo, na época da Copa. Quando foi feito aquele estádio, muito se falou da criação dele, que seria uma obra pública. Não, não é obra pública, é obra privada. Só que ela foi financiada, em sua grande parte, com recursos públicos. Isso não torna uma obra pública, ela continua sendo obra privada. A propriedade, quem fez acontecer, quem tocou a obra, continuou sendo um ente privado, e ele é um imóvel privado. Então, a obra ali, decorrente daquilo, e se houve valorização ou não por conta daquele estádio, ou por conta de um shopping center, ou por conta de uma obra qualquer, a gente tem que entender que, nesse caso, não há possibilidade da contribuição de melhoria, porque não se trata aí de uma obra pública e, portanto, ela sequer está afeta ao cumprimento daqueles requisitos que nós falamos aqui dos artigos 81 e do artigo 82. Tá legal? Um outro exercício que eu queria fazer com você era de olhar o Decreto-Lei 195 de 67. O Decreto-Lei 195 de 67 é um decreto-lei que trata da figura da contribuição de melhoria de forma bastante genérica. Então, ele traz a figura da contribuição para a gente de forma bastante ampla, porque ele vai acabar regulamentando como deve ser o procedimento da contribuição para que os entes da Federação, Estados, União e Municípios criem as suas próprias leis. Então, se eu fosse colocar num patamar aqui, eu colocaria isso no status de uma figura de lei complementar geral que traria aí para a gente normas gerais para cobrança e para a instituição de contribuição de melhoria, mas ela traz para a gente elementos pontuais acerca de como essa contribuição pode e deve acontecer. Eu não quero ficar lendo com você aqui a lei, mas eu trouxe para você um artigo, e eu quero que você leia esse decreto-lei na sua casa, né, para você ter mais informações. Mas se você olhar para o parágrafo, o artigo 2º da lei, do Decreto-Lei 95 de 67, a gente vai ver alguns exemplos que a própria lei trouxe que possibilitariam a criação ou a cobrança de uma contribuição de melhoria. Olha comigo na tela, por favor. Reparem que aí ele coloca: será devida a contribuição de melhoria nos casos de valorização de imóveis de propriedade privada em virtude de qualquer das seguintes obras públicas. Então, ele reitera a ideia de que só pode cobrar quando houver, na obra privada, no empreendimento privado, na propriedade privada, a valorização em razão de uma obra pública. Ele coloca: abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos pluviais, outros melhoramentos de praças e vias públicas, construção de parques, campos, pontes, túneis, viadutos, construção de sistema de trânsito rápido, por exemplo, o metrô, edificação de todas as obras e edificações necessárias ao funcionamento, serviço de obra de abastecimento de água potável, esgoto, rede elétrica, telefônica, rede de transporte e comunicação. Ao inciso 5, proteção contra secas, proteção contra inundações, olha aí os piscinões, por exemplo, proteção contra erosão, ressaca, saneamento de drenagens em geral, diques, cais. Então, inciso 6, construção de estradas de ferro e construção e pavimentação e melhoramento de estradas, construção de aeródromos, de aeroportos, aterros, etc. Então, olha que interessante no inciso 8, aterros e realizações de embelezamento em geral, inclusive desapropriação e desenvolvimento de plano de aspecto paisagístico.
Legal entender isso aqui, porque note que todas essas figuras acabam sendo para a gente figuras potencialmente de acréscimo, que potencialmente acrescem valor do imóvel. É legal você morar numa rua, mas é legal você morar na porta de uma praça. É legal você morar numa rua que é bem arborizada, que tem um asseio público bacana. Isso acaba trazendo valorização. Agora, quando eu falo que a contribuição às vezes não é tão prática de ser cobrada, é porque aquelas condições que o artigo 81 e 82 impõem, muitas vezes afastam o legislador de usar esse tipo de ferramenta, mas aí o que ele acaba fazendo? Acaba, por conta dessa valorização obtida por conta de uma obra pública, acaba fazendo de alguma forma uma retificação, uma adequação do valor do imóvel e acaba compensando isso no IPTU, por exemplo. Isso acontece, né? Então, são figuras que a gente tem que observar. De toda sorte, para eu enxergar contribuição de melhoria, é imprescindível que a gente tenha aí necessariamente uma valorização em razão de um imóvel, público, né? A valorização do imóvel particular em razão de uma obra pública ou de uma atuação, numa edificação, de uma obra que resulte ou que tenha vindo aí do imóvel de uma atuação pública. Um detalhe que eu quero destacar com você aqui. Quando a gente enxerga a contribuição de melhoria como sendo possível e a fazenda pública não cobra, está tudo certo. Ah, mas eu moro lá na rua, na minha rua, e a minha rua foi asfaltada e nunca cobraram. Está tudo certo. A fazenda pública não é obrigada a cobrar contribuição. Ela tem essa prerrogativa. Se ela for bancar uma obra pública e se ela quiser, em razão da obra pública, cobrar a contribuição de melhoria, ela pode, desde que ela faça isso obedecendo esses requisitos. Tá legal? Então, a gente tem que tomar isso como cuidado, isso como base, especialmente se houve ou se existe alguma intenção aí de cobrar contribuição de melhoria na sua cidade. É muito difícil a gente ver a contribuição de melhoria sendo cobrada pelo Estado ou pela União. É mais comum vermos as cidades, os municípios, criando isso, porque são eles quem fazem, em regra, as obras mais próximas do contribuinte, né? Mas nada impede que a União faça, vai fazer uma obra pública X e vai haver uma valorização do imóvel da região. Beleza, a União poderia, a princípio, instituir essa contribuição, que seria aí cobrada de quem foi beneficiado pela obra pública. Beleza? Então, essa aí é a nossa ideia de contribuição de melhoria. Vamos olhar para uma outra figura agora, uma quarta espécie tributária, que são os nossos chamados empréstimos compulsórios. Pessoal, os empréstimos compulsórios estão previstos lá no artigo 148 da Constituição e coloca lá, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. E reparem que nessa redação, como está na tela, ele coloca duas situações que justificariam a cobrança do empréstimo compulsório. Então, ele coloca, mediante lei complementar, instituir empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência. Inciso 2. Caso de investimento público de caráter urgente, de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 153b. Então, enxerga comigo o seguinte, para eu pensar em empréstimo compulsório, a gente vai ter que gastar uma análise colocando isso em duas figuras. Ou para as chamadas despesas extraordinárias, ou para investimento. Reparem que, nas chamadas despesas extraordinárias, a própria Constituição disse, essas despesas são decorrentes de calamidade pública ou de guerra. Guerra ou iminência de guerra. Já para o investimento público, ela fala lá de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Pessoal, essas duas figuras, elas são bastante diferentes. Por quê? O que justifica uma ou outra
é para a gente, na verdade, situações bastante diferentes. São situações que temos que entender que são situações que garantem a possibilidade, a prerrogativa do empréstimo compulsório em situações anômalas. Por exemplo, quando eu penso nas chamadas despesas extraordinárias, pensando em calamidade pública ou em guerra externa, essa figura faz com que a gente tenha aí uma necessidade urgente de grana. Ou seja, se a Fazenda Pública Federal, porque a gente viu, né, que é um tributo próprio da União, se a Fazenda Pública Federal, a Fazenda Nacional, estiver diante de uma situação onde ela precisa daquele dinheiro para agora, para fazer frente a uma guerra, ela não pode ficar esperando isso acontecer. Ela não pode ficar esperando muita coisa. Ou seja, o que vai acontecer é que a União vai, através da figura da lei, agora lei complementar, instituir essa figura do nosso empréstimo compulsório para fazer acontecer essa cobrança e gerar fundo e gerar receita para fazer frente a essas despesas todas aqui. Já no caso do investimento público, a Constituição até usa a expressão urgente. Só que ela fala urgente, de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B, que é o quê? O nosso princípio da anterioridade. Ou seja, quando eu olho para a figura do empréstimo compulsório, ou eu vou ter uma situação que admite a cobrança para fazer frente à calamidade pública, ou para guerra, ou iminência de guerra, e aí vamos enxergar que esse daqui é um tributo também vinculado, porque ele é vinculado às despesas que motivaram a sua criação. Então, ele vai ter um caráter de vinculação, e mais do que isso, ou tão importante quanto isso, ele vai ter aqui para a gente uma figura que vai servir para financiar aquela despesa pelo período em que a despesa for necessária, pelo período em que a União tiver necessidade de se bancar ou de bancar essas figuras atreladas a essa contribuição. Então, se eu tenho uma situação de guerra, ou de iminência de guerra, ou tenho uma situação de calamidade, que a União, num caráter excepcional, precisa e precisou se financiar da população baseado nisso, ela vai poder fazer isso através do empréstimo compulsório, a partir dessa ideia da cobrança até imediata, quando for investimento, quando for guerra ou calamidade. Todavia, quando for para investimento público urgente e relevante, ela só pode fazer a cobrança se obedecer ao princípio da anterioridade, ou seja, só pode cobrar isso se a cobrança se der a partir do exercício seguinte, do ano seguinte, aquela em que o tributo for ou tiver sido criado. Então, através da lei complementar, eu tenho um aspecto formal, a Fazenda não poderia cobrar um empréstimo compulsório que não fosse através de lei complementar, porque aí fugiria a ideia da nossa previsão, né, da forma como isso vai acontecer, então feriria um princípio de legalidade, e, por outro lado, a gente tem o caráter de vinculação. Olha comigo na tela o que a gente vai enxergar a título de fato gerador. Então, como a gente tem essa figura bastante interessante aí na Constituição, vários autores defendem que o fato gerador desse empréstimo seria, a princípio, os mesmos dos impostos, porque é uma situação que não poderia, a rigor, acontecer, né? Só que, pelo caráter de empréstimo que essa figura tem, muitos chamam ele, como, por exemplo, o Sacha Calmon, ele chama de um imposto restituível. Então, o que eu quero que vocês entendam é que essa figura ela tem um caráter excepcional, porque a excepcionalidade que tem em relação à contribuição, ao empréstimo compulsório, está justamente no fato dele ser um empréstimo. Ou seja, a finalidade desse empréstimo compulsório é tomar um dinheiro da população
mas com o objetivo de devolvê-lo, de restituí-lo. Ah, porque assim, você pode falar, pô, mas a guerra, nós temos o imposto de guerra. Para a calamidade pública é receita da União. Quando eu penso em investimento público urgente e relevante, é obrigação da União investir naquilo que ela entende que tem que investir. Não seria necessário criar um tributo para isso. Só que o que a Constituição fez foi criar uma figura chamando ela de empréstimo, ou seja, para todo empréstimo eu tenho, a princípio, a pretensão, né, de devolução, e, nesse caso, a criação se deu por lei complementar, porque se trata de uma espécie tributária onde se mexe muito no fluxo financeiro do ente. Porque imagina o seguinte, o sujeito vai lá, pega o empréstimo compulsório, ele vai ter que devolver. A lei complementar, ou seja, a maioria qualificada dos integrantes da casa, eles vão precisar dar o seu parecer lá para falar, olha, a gente vai pegar um dinheiro, mas a gente vai ter que devolver depois. Tanto é que essa lei complementar, ela vai precisar dizer qual é a finalidade, obedecendo essas três figuras, e também vai ter que dizer qual que é a previsão de restituição e também a forma como esse tributo vai ser restituído. Tanto a previsão de restituição como a forma como ele será restituído. Por quê? Se eu não tiver isso adequadamente previsto na lei, existe uma ilegitimidade. Nós tivemos uma contribuição, um empréstimo como esse, nos anos 80 aqui no Brasil, eu vou citar ele como exemplo já já, mas como a gente trata disso, como a gente tratou disso, havia uma celeuma acerca da forma de restituição, e o STF, quando analisou isso, analisou e disse, olha, a restituição tem que ser em dinheiro. Olha esse julgado do então ministro Marco Aurélio. Ele já era ministro lá em 94, quando essa decisão foi proferida. Reparem há quanto tempo ele está no STF. Então diz, né? Empréstimo compulsório e aquisição de combustíveis, que era um dos fatos geradores do empréstimo. O empréstimo compulsório alusivo à aquisição de combustíveis, decreto-lei número tal, mostra-se inconstitucional, tendo em conta a forma de devolução, ao invés de operar-se na mesma espécie em que recolhido. Ou seja, naquele caso, havia uma previsão, havia uma especificação de que a restituição não seria em espécie. Nesse caso, o que acontecia é que nós tínhamos que fazer um pagamento desse empréstimo compulsório toda vez que fizéssemos a aquisição de combustível e de veículos. Eu vou olhar para a lei já com vocês. Mas o que ela fazia era isso. Quando se comprava combustível, quando se comprava veículo, se cobrava um empréstimo compulsório a título de colocar um dinheiro no caixa da União para fazer frente às despesas com investimento público, enfim. E isso acabou gerando um problema, porque quando se via essa obrigação de pagar, eu pago antecipadamente, eu pago em dinheiro, eu empresto compulsoriamente, mas quando for devolver, não devolve em dinheiro, devolve em créditos e tal. E isso não era legal, e o STF acabou reconhecendo isso como inconstitucional, porque se eu empresto em dinheiro, eu quero devolução em dinheiro. Se eu coloco dinheiro na mão do Estado, numa condição não de imposto, mas de empréstimo, que o Estado também me devolva em espécie. Essa foi a ideia quando desse julgamento lá de 94. Tá? Olha esse outro julgado, não é um julgado, é uma extração do livro do professor Sacha Calmon. Ele coloca despesas extraordinárias, né? O que são aquelas? Das calamidades e da guerra, né? São aquelas absolutamente necessárias. E olha como que ele coloca. Após esgotados os fundos públicos, inclusive os fundos de contingência. Ou seja, já estourou o cheque especial, já estourou o cartão de crédito, não tem mais para onde correr, vou me socorrer do empréstimo compulsório para fazer frente à despesa extraordinária. Ele coloca ainda, né? Vale dizer que a inanição do tesouro, ou seja, a pobreza, a falta de recursos do tesouro, há de ser comprovada. E tais despesas não são quaisquer, senão as que decorrerem de premente necessidade de acudir às vítimas de uma calamidade pública, sérias tais como terremotos, maremotos, incêndios, enchentes catastróficas, secas transanuais, tufões, ciclones, etc. Nem basta decretar estado de calamidade pública, cujos pressupostos são lenientes. De verdade, a hecatombe deve ser avassaladora, caso contrário se banalizaria a licença constitucional. Então, a ideia aqui é que a gente enxergue essa figura como uma figura de tamanha exceção, tamanha excepcionalidade, que só vou fazer frente às figuras de
despesas extraordinárias numa situação de bastante calamidade. Olha esse outro conceito trazido também pelo professor Paulo de Barros. Olha comigo na tela. Diz: daí admitimos que, por calamidade pública, se deve entender não somente as catástrofes provocadas por agentes da natureza circundante, mas também outros eventos de caráter socioeconômico, que ponham em perigo o equilíbrio do organismo social, considerado em sua totalidade. Advirta-se, porém, que do estado de calamidade pública há de decorrer premência do provimento de recursos para atender essas despesas chamadas de extraordinárias. O conceito de calamidade pública é mais abrangente do que aquele acolhido pela tradição do direito civil, ou seja, é uma análise que ele faz aqui e fala, olha, quando eu enxergo a necessidade da figura, né, da calamidade pública, eu tenho uma situação que não necessariamente é só a chuva, é só a enchente, mas situações socioeconômicas que eventualmente seja necessário fazer algum tipo aí de atuação do Estado para angariar recursos e financiar eventualmente isso. É muito maluco isso, porque quando eu penso nisso, eu penso, por exemplo, numa situação parecida com a situação que acometeu a Venezuela recentemente. Aí a minha pergunta é, se existe uma situação socioeconômica muito dificultosa no prosseguimento da vida do venezuelano. Imaginemos uma situação essa, o Brasil sendo no Brasil, o Brasil criando uma contribuição, um empréstimo. Será que a sociedade teria condição de financiar isso, né? Será que teria condição de pagar mais alguma coisa, sendo que existe uma falta premente de recursos e tal? Então, eu tenho minhas dúvidas acerca da forma como isso poderia ser viabilizado numa situação socioeconômica, né? Mas está aí o entendimento do professor Paulo de Barros, que a gente respeita demais, né? Uma outra coisa que a gente pode analisar é o tal do investimento público urgente e relevante. Lá, quando eu falo de urgência, eu não estou falando de emergência, mas tanto é que a emergência ela tem muito mais a ver com a extraordinariedade, que estaria aqui nas ideias de cima que não obedecem à anterioridade. Quando eu penso em investimento público urgente, não de emergência, a gente enxerga isso como sendo possível a cobrança no exercício seguinte. Então é possível aí que se aguarde, né, que para que o exercício seguinte se cobre a contribuição, perdão, o empréstimo compulsório. Eu estou fazendo confusão de empréstimo com contribuição. O empréstimo compulsório, ele teria essa característica aí, beleza? Então, a gente fecha aqui esse intervalo, esse tema. Depois do intervalo, a gente vai pegar a lei lá dos anos 80 para analisar ela e te mostrar como que isso foi viabilizado em termos legais. O que a União à época fez para constituir, para criar esse empréstimo compulsório e como que ela trabalhou essa figura, só para a gente enxergar aí, e graças a Deus não pagamos mais, mas só para você enxergar a prática disso, como que a União, perdão, fez isso à época, tá bom? Vamos tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta. Um abraço.
Vamos lá, pessoal, voltando aí para do nosso intervalo, do nosso café, vamos seguir a análise daquele empréstimo compulsório que tivemos na década de 80. Então, só para você ter uma noção da forma como a União se valeu dessa figura, e ela colocou o seguinte, olha comigo na tela, criou através do Decreto-Lei 2288/86, criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Empréstimo Compulsório, cujo objetivo era fornecer recursos para a realização de investimentos para a dinamização e desenvolvimento nacional e apoio à iniciativa privada na organização e ampliação das atividades econômicas. Reparem que é um fundo bastante controverso até. Quem era contribuinte? Todo mundo que consumisse gasolina ou álcool para veículos automotores, bem como adquirente de automóveis de passeio utilitários. Então, a Constituição autoriza a contribuição ao empréstimo, como nós vimos, e, nesse caso, a União se valeu disso para chamado investimento público urgente e relevante. Se nós estivéssemos na constância da Constituição de 88, estaria se aplicando com base naquela figura lá. Olha que legal como que era a cobrança disso. Olha comigo na tela. 28% do valor do consumo da gasolina e no álcool, 30% no preço de compra de veículos novos de até 1 ano de fabricação, 15% no preço de aquisição de usados até 1 ano de fabricação, 20% de aquisição de veículos com mais de 1 e até 2 anos, e 10% na aquisição de veículos com mais de 2 anos até 4 anos de fabricação. Reparem que 30% na aquisição de veículos novos. Pessoal, 30% no preço de aquisição de veículos novos era muita coisa. Ou seja, nós tínhamos aqui uma sociedade com o Estado, né? Então, se você comprasse um carro de 100, você pagava 130. Então, a ideia era essa, cobrar o tributo baseado no valor do veículo. Esse peso tributário era muito grande, fazendo com que houvesse uma oneração na comercialização e na indústria automotiva. Então, grande parte dos veículos, na época, tiveram essa incidência. E fato é que muita gente reclamou que não recebeu o dinheiro de volta, por várias razões, né? Porque imagina o seguinte, quem faz a compra hoje, 2020, de combustível, e não guarda a nota. Imagina lá na década de 80, quem gerava a nota, né? Porque antigamente você não tinha nem a figura do cupom fiscal que nós temos hoje, que é relativamente fácil de emissão, né? E existe aí uma fiscalização mais intensa na elaboração e na comercialização desses combustíveis hoje, com uma fiscalização mais em cima, na marcação ali de quem comercializa. Agora, imagina isso nos anos 80, onde a gente não tinha nada de sistema e as notas eram basicamente feitas à mão, então existia aí, de fato, uma dificuldade de comprovação de que se pagou e quanto se pagou para poder restituir. Então, existe essa questão. Lá nesse caso, olha comigo na tela, quando a gente falava da contribuição que vigorou de julho de 86 até dezembro de 89, o resgate era no último dia do 3º ano posterior ao seu recolhimento, efetuando-se o pagamento com cotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento. Então, reparem que, diferentemente do que a gente falou mais cedo, e aquele julgado do ministro Marco Aurélio guardava em relação com isso, que exigia, que previa que a devolução deveria ser dada em espécie, na mesma forma como se pagou, a lei previa que a devolução seria feita através dos chamados fundos, das cotas do fundo de participação, ou seja, haveria aí um crédito, né? Então, não era um dinheiro especificamente, não era devolução em espécie, era nessas cotas, e aí o STF acabou chancelando a ideia de que a devolução deveria se dar em espécie, não em outra forma, por mais que prevista na lei. Então, reparem que, nesse caso, a ideia basilar do empréstimo é estar vinculado a uma despesa, mas atrelado a uma devolução. Então, de acordo com aquilo que a gente viu nas outras espécies, imposto é não vinculado, taxa é vinculado e é para retribuir o valor do serviço público. Os empréstimos compulsórios, as contribuições de melhoria também são retributivas e também são vinculadas às despesas da sua criação.
as figuras dos empréstimos compulsórios também são vinculadas, né? E eu não penso nem em retributivo, mas eu penso em tributo que é devolvido, e é um caráter excepcional, é o único imposto, a única espécie tributária que nós vemos aí que é possível essa figura da devolução, pelo menos de forma pronta, né? Existe assim a devolução do tributo pago a mais, não é o que nós estamos falando agora. Ela na sua natureza já prevê essa devolução da matéria da carga tributária. Vamos, então, para a nossa última parte das espécies tributárias, para falar das chamadas contribuições especiais. As contribuições especiais, elas estão previstas no artigo 149, lá da Constituição. E ela traz para a gente lá, nesse artigo 149, três grandes figuras. Ela traz as contribuições sociais, as contribuições de intervenção do domínio econômico e as contribuições das categorias profissionais e econômicas. Olha comigo a redação do artigo 149. Lá diz: compete exclusivamente à União instituir contribuições de intervenção, contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Então, a gente já vê aqui o seguinte, que é um tributo da União que vai ser dividido em três figuras: contribuições sociais, as chamadas CIDES, contribuição de intervenção no domínio econômico, CIDES, e as categorias profissionais, contribuições das categorias profissionais ou econômicas. A gente vai separar esses três porque a própria Constituição estabelece essa divisão, e reparem que ela coloca aqui como sendo um tributo da União. Vamos voltar ali na tela para a gente chegar ao artigo. Então, lá ele coloca essas três figuras a ser usada como instrumento da sua atuação, ou seja, da União, para atuação nas respectivas áreas, observado o artigo 1463, que fala da lei complementar, artigo 151 e 3, que fala da legalidade, anterioridade e retroatividade, sem prejuízo do previsto no artigo 95, parágrafo 6º, relativamente às contribuições de que alude o dispositivo. Os estados e o DF e os municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefício destes do regime previdenciário de que trata o artigo 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Então, aqui eu tenho uma espécie de competência exclusiva da União, mas que estados, municípios e Distrito Federal têm, com base no parágrafo 1º do artigo 149, uma chamada competência suplementar. Por que suplementar? Porque aqui a gente pode ter um regime próprio de previdência. Ou seja, o regime geral da Previdência está aqui na União, que vai obedecer à criação das chamadas contribuições sociais. Mas os estados, distritos federais e municípios podem criar o seu próprio regime de previdência e instituir a cobrança para os seus jurisdicionais, para os seus funcionários, né, digamos assim, os funcionários públicos, que criam a sua própria contribuição social e vão ter a possibilidade de pagar a contribuição para um regime próprio. Então, a Fazenda Municipal, Estadual e Distrital tem a possibilidade de criar sua própria contribuição social baseada nessas informações. Tá? Então, é aí que a gente enxerga uma característica suplementar dos estados. Não cabe aos estados, de forma plana, criar a contribuição geral. Ele só cria para os seus próprios funcionários. Tá? Todo o restante está atrelado à contribuição fixada pela União no regime geral da Previdência. Tá legal? Então, a gente vai enxergar essas figuras aí como características principais nossas. O parágrafo 2º do artigo 195, ele traz para a gente como que isso aqui vai acontecer, qual vai ser a forma que essa contribuição pode ser feita, com alguns detalhes, algumas características. Olha comigo a redação do artigo 149, no parágrafo 2º. Lá diz: as contribuições sociais de intervenção do domínio econômico, de que trata esse artigo, não incidirão sobre receitas decorrentes de exportação. Ou seja, quando existe
Contribuição. Quando existe exportação de algum produto, não incide as contribuições de intervenção do domínio econômico, as CIDs, nem as contribuições sociais sobre as receitas que decorrem dessa exportação. Eu vou fazer uma pausa com você aqui pelo seguinte. Quando eu penso em contribuição social, e eu vou apagar aqui essa dos municípios ou dos estados, as contribuições sociais, elas acabam sendo divididas ou subdivididas em algumas espécies. Então, por exemplo, quando eu penso em contribuições sociais, eu tenho a figura das contribuições previdenciárias, por exemplo, que são financiadas pelos empregados e pelos empregadores. Então, qual que é a ideia aqui? Quando eu remunero um funcionário, eu, empregador, pago sobre o salário que eu pago para o meu funcionário, uma grana a título de contribuição da parte do empregador. E também tenho que descontar dele alguma grana, que a lei determina, que eu vou descontar do salário do meu funcionário para poder repassar para o fisco a título de contribuição do empregado. Então, são duas fontes de custeio para a contribuição previdenciária. Além dessas, nós temos as contribuições sobre receita, faturamento e lucro das empresas, onde eu tenho basicamente PIS, COFINS, e se você falar CONFINS, eu arranco a sua cabeça, PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro, que são contribuições que estão lá instituídas na Constituição Federal, lá no artigo 195, tá? Que trata disso, especificando essas contribuições. Na verdade, todas essas estão no artigo 195, tá? As sociais. Ainda nós temos as contribuições que incidem sobre as receitas dos concursos de prognósticos, que são as loterias, e ainda as contribuições sociais que vão incidir sobre as importações. Também estou falando basicamente aí de PIS e COFINS. PIS e COFINS. Quando eu olho para isso daqui, eu quero que você enxergue o seguinte: receita e faturamento não são sinônimos de lucro, tanto que tem um tributo só para o lucro e outro que incide sobre receita ou faturamento. Uma empresa que tem uma receita, que tem um ingresso de receita no seu caixa, ela vai pagar PIS e COFINS sobre aquilo que ela teve de receita própria. Então, por que eu quis fazer essa pausa com você? Quando eu olho lá para o parágrafo 2º do artigo 149, ele fala que não incide os tributos sobre as receitas de exportação. O que vai acontecer ali é que a Constituição está imunizando a cobrança de PIS e COFINS sobre toda a receita que a empresa tem em razão da exportação. Então, imagine comigo a seguinte ideia: a minha empresa vendeu esse mês R$100 mil no valor total. Teve uma receita, mensal de R$100 mil. Desses R$100 mil, R$30 mil foram pagos foram receitas do mercado externo, exportação, e R$70 mil foram vendas para o mercado interno. A rigor, se eu vou pagar PIS e COFINS, eu pago sobre a minha receita. Só que quando eu enxergo receita decorrente de exportação, eu tiro isso da tributação, e a tributação sobre receita e faturamento, no caso do PIS e COFINS, incidiria só aqui. Então, o que a Constituição faz, a gente vai tratar disso mais para frente novamente, só estou adiantando aqui, dando spoiler de outros temas, mas o que a Constituição faz aqui é imunizar a figura da receita que decorre da exportação. Então, quando a gente tem uma receita que vem de fora, a Constituição já garante que não vai incidir quando eu penso nas receitas de exportação. A receita da empresa é tributável, sim, excetuado no que tange as contribuições sociais, as receitas que decorrem de exportação. Tá? Então, essa é uma forma interessante de a gente chegar aqui, é até uma forma da Fazenda Pública estimular a exportação, porque, a princípio, vender para fora é bom porque traz dinheiro para casa, né? A princípio, tem todas as discussões aí, mas, a rigor, a ideia é essa. Vamos voltar para cá. Essas receitas também não incidirão sobre importação de produtos ou serviços, incidirão, né, sobre importação, e podem ter alíquotas ad valorem ou alíquotas específicas. Isso acontece muito com a CID, né?
A CID é um tipo de tributo que incide de forma sobre o valor do combustível, um valor fixo que vai incidir aí. Então, é uma figura interessante para a gente enxergar aí como acontece. De toda sorte, eu quero que você veja comigo a seguinte separação. Quando eu olho para um quadro geral de contribuições, eu fiz uma separação aí das contribuições gerais. E aí eu penso nelas nas CIDs, nas contribuições das categorias, e penso na Seguridade Social, que são as nominadas, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro, por exemplo. As residuais, que são aquelas contribuições que estão previstas lá no artigo 195, no parágrafo 4º da Constituição, que prevê o seguinte, que a União poderá criar novas formas de tributação, parecida com aquela figura do imposto residual que falamos na nossa última aula, e essa figura da contribuição residual poderia ser criada, né, se fosse elaborada por lei complementar e não tivesse nem base de cálculo, nem fato gerador próprio das contribuições que a Constituição já prevê. E da Previdência do funcionalismo público estadual, que é o caso lá da nossa Fazenda estadual, fazendo o seu regime próprio. Então, fazendo essa separação, a gente consegue enxergar várias figuras aí atinentes às contribuições. Note comigo que essas contribuições que a gente chama aqui de sociais, elas têm uma finalidade. Todas elas são usadas para financiar a Previdência. Então, quando eu penso no caráter retributivo, todas elas vão para o caixa da Previdência e, a rigor, estão vinculadas à despesa que as motivou, que é ao funcionamento, ao bom funcionamento da Previdência Social, aquela que o pessoal está dizendo que está quebrada. A outra figura que a gente vai enxergar aqui são as CIDs, ou as contribuições de intervenção do domínio econômico. Pessoal, as chamadas CIDs, ou intervenção do domínio econômico, são as contribuições que vão ser cobradas quando houver aí algum tipo de atuação estatal em caráter de monopólio na exploração de alguma atividade econômica. Como acontece, por exemplo, no caso dos combustíveis. Os combustíveis não são as únicas contribuições que tem CID. Tem a CID que incide sobre a telefonia, Funtel, tem a CID que incide sobre o mercado do cinema, que se paga uma contribuição também. Então, tem a contribuição que incide, quando eu falo de tecnologia, também existe essa figura. Então, são figuras onde a União vai colocar a mão para buscar recursos de quem gera tecnologia, de quem gera atividade, que gera, sim, recurso econômico, para buscar reinvestir. De toda sorte, eu trouxe aqui para a gente, para olhar genericamente para a figura da CID, a análise que a Constituição Federal faz quando ela prevê a única das CIDs na Constituição, que é a CID sobre os combustíveis. A gente sabe que a figura dos combustíveis tem uma importância enorme na economia, então a gente sabe, inclusive, estamos vendo esse momento agora, que há uma volatilidade do preço do petróleo no mercado internacional. O Brasil vai diminuir, não vai diminuir, caiu não sei quantos % o preço no mercado internacional, vai cair o preço na bomba, não vai. A União, ela mexe nisso para mexer na economia também, ela acaba trazendo isso para si. Então, ela tem esse poder, na verdade, sobre o preço dos combustíveis. De toda sorte, olha o que a CID fala, que a Constituição fala sobre a CID no artigo 177. Olha comigo na tela. Lá diz, a lei que instituir a contribuição de intervenção do domínio econômico, relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás e seus derivados e álcool combustível, deverá atender aos seguintes requisitos. 1. A alíquota pode ser diferenciada por produto ou por uso, ou seja, eu posso cobrar uma alíquota diferente pelo combustível, pelo gás, pelo álcool, por exemplo. Perdão, álcool não, pelo gás ou pelo derivado de petróleo. Eu posso, B, reduzir ou restabelecer ela por ato executivo, ou seja, eu não precisaria de lei, não se lhe aplicando o disposto no artigo 153b, que é o nosso princípio da anterioridade, ou seja, pode haver redução e restabelecimento dentro do mesmo exercício financeiro. E 2, que é a parte que eu queria mais destacar com você agora. Os recursos arrecadados são destinados a ao pagamento de subsídios a preço
ou transporte de álcool com combustível, gás natural e seus derivados, e derivados de petróleo. Ou seja, incide uma contribuição sobre a comercialização do petróleo, mas ele é destinado também para subsidiar o preço do petróleo, do derivado de petróleo. É um negócio meio surreal. B, ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria de petróleo e do gás, ou seja, pode ser usado como forma de financiar aquelas despesas ou projetos para tentar evitar desastres naturais que a gente vira e mexe vê acontecendo lá com a Petrobras. E C, ao financiamento de programas de infraestrutura de transporte. Ou seja, nesses três casos, essas três alíneas A, B e C do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 177 da Constituição, trazem para a gente exatamente a destinação da receita da CID. Então, note que ela segue sendo vinculada. E eu pago a contribuição com uma expectativa de retorno. Aqui, eu pago a contribuição com a expectativa de que ela vai financiar a Seguridade Social, um dia eu vou me beneficiar disso, vou usar um SUS, vou me aposentar, por exemplo. Aqui, ela retorna para o cidadão, para a população, de alguma forma, dentro daquele pacote de proteção ambiental, de subsídio ao preço de petróleo e gás e por aí vai. Então, você percebe o caráter vinculativo que as contribuições sociais, as intervenções no domínio econômico têm por ser contribuição. E a terceira figura que traz no artigo 149 para a gente são as contribuições das categorias profissionais ou econômicas. Essa daqui a gente pode enxergar de algumas formas, como, por exemplo, aquela contribuição que é paga para a fiscalização da própria categoria profissional, paga, por exemplo, para os conselhos de classe. Conselho Regional de Medicina, Conselho de Enfermagem, COREM, o CREFITO, Conselho de Fisioterapia, Conselho de Farmácia, CRF, Conselho de Contabilidade, CRC, vários são os conselhos que são criados por lei e a Constituição autoriza que a União crie a tributação, afeta a atividade econômica desses profissionais. Então, o que acontece? A União foi lá, criou essa lei e ela delega para os entes, conselhos, etc., a capacidade de tanto de fiscalizar quanto de arrecadar. Então, é muito comum a gente ver que aquele sujeito que não pagou lá o seu conselho de classe receber uma execução fiscal. Execução fiscal essa movida lá na Justiça Federal pelo Conselho, não pela União. Muita gente acha que às vezes é ilegítimo. Não é. Porque, na verdade, o que acontece é que a União delegou, através de um convênio mesmo, né, a capacidade de que o Conselho de Classe faça a fiscalização e faça a cobrança disso em seu favor. Então, em nome da União, mas recebendo essa competência de cobrança e de fiscalização, o órgão de classe faz acontecer, faz viabilizar a cobrança do crédito tributário. Agora, é importante destacar que essa figura obedece todos os requisitos de tributo ou de natureza tributária que nós vimos até aqui. Então, por ser uma espécie tributária, ela obedece todas as características, tudo aquilo que a gente vai enxergar. Olha comigo esse julgado aqui, que fala exatamente, perdão, não é um julgado, é um texto que eu tirei do livro do professor Leandro Paulsen. Ele coloca lá que as contribuições de interesse das categorias profissionais econômicas são contribuições para o Conselho de Fiscalização Profissional. E esse órgão, ele tem natureza de autarquia. Então, são autarquias profissionais que fiscalizam o exercício das profissões regulamentadas, conforme as respectivas leis específicas. As contribuições devidas a tais conselhos, como Conselho de Engenharia e Arquitetura, Conselho de Química, Conselho de Enfermagem, são chamadas anuidades. Mas não é anuidade de clube, não é anuidade, é um tributo. Tendo as anuidades exigidas pelos conselhos de fiscalização profissional, natureza tributária, classificando-se como contribuição social de interesse das categorias profissionais ou econômicas e submetem-se necessariamente à legalidade, à retroatividade, à anterioridade, bem como as demais garantias. Então, note que essa ideia, a forma como isso está colocado pelo professor Leandro Paulsen, encerra assunto quando a gente discute se tem ou não natureza tributária. Tem sim, porque está previsto aqui. Agora, é o que eu disse mais cedo, o fato de, eventualmente, a cobrança disso ser feita pelo órgão de classe e não
não pela própria União, não tem problema nenhum. Por quê? O que nós enxergamos aqui é meramente uma delegação da capacidade de fiscalização e de arrecadação. Se você pegar o artigo 7º do CTN, você vai enxergar que o artigo 7º prevê exatamente isso. Ele vai dizer para a gente que a competência tributária ela é indelegável. Não se delega a competência tributária, mas se delega, sim, a capacidade de fiscalização e de arrecadação. Então, sim, os conselhos de classe têm legitimidade para cobrar em nome da União. Quem legisla é a União, quem fixa a regra de isenção é a União, quem estabelece todo o critério de fiscalização e de cobrança vai ser a União. O ente público só cobra e arrecada. Perdão, cobra e fiscaliza. Há quem diga que isso não poderia ser tido como contribuição. Não concordo. Por quê? A bem da verdade, esses órgãos de classe, eles têm uma natureza de retribuição. Por quê? O profissional vinculado àquela classe, ele vai receber, sim, em troca, pode até não concordar, pode até achar que não acontece, mas ele tem, sim, um órgão que fiscaliza e que atua em favor daquela profissão regulamentada. A gente não vai ter isso para toda e qualquer profissão, só vai ter isso para as chamadas profissões regulamentadas. Então, esses órgãos que têm essa competência, eles podem, sim, fazer essa fazer essa cobrança baseado na lei federal que institui a contribuição do próprio ente. Tá? Então, a gente pode olhar para isso daqui. E pode olhar para isso daqui também, então, além das categorias profissionais, a gente pode pensar, por exemplo, no sistema S. Por quê? Na verdade, eu poderia até jogar o sistema... Não vou jogar aqui, vou jogar o sistema S aqui. O que é o sistema S? SESC, SENAI, SENAT, enfim, são órgãos que são criados para também estimular a produção, a profissionalização ou desenvolvimento do comerciário, do industriário, do funcionário da indústria, do funcionário do comércio, do funcionário do transporte. Então, acaba sendo uma reversão da atividade ou da atuação dele para a figura do profissional também. Então, também entra aí, existe uma série de discussões acerca da viabilidade ou não da cobrança do sistema S. Tá? Vamos abordar isso no momento oportuno. De toda sorte, isso aqui tudo integra o nosso conceito aí de contribuições. Para acabar as contribuições de forma superficial aqui, vamos só olhar aqui. São consideradas contribuições, categorias, essas aos serviços sociais, que eu dizia para você agora, SESC, SENAI, SENAT, e aí tem a lei que especifica eles, tá bom? Agora, para olhar para isso daqui, eu queria tratar com você dessa figura da chamada predestinação. O que é a chamada predestinação? Quando eu chamo de predestinação, toda vez que eu falo de um desvio da receita tributária, ou seja, quando existe uma alteração do desvio para o qual aquela figura foi criada. E quando a gente olha para o artigo 76 da DCT, a gente enxerga uma legislação, uma forma de tratamento do dinheiro referente às chamadas contribuições sociais de uma forma diferente. Por quê? Quando eu olho para o artigo 76, é o que ele fala lá. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa até o dia 31/12/23, 30% da arrecadação. 30% da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do regime geral da Previdência Social, às contribuições de intervenção no domínio econômico, às taxas já instituídas que vierem a ser criadas até a referida data. Por que eu quis trazer esse ponto para a gente analisar aqui hoje? Quando eu penso na figura da ADCT, eu tenho na ADCT uma forma que a Constituição, enxergo que é um ato transitório atinente à Constituição que faz com que a gente enxergue nessas figuras aqui uma alteração feita pelo próprio texto equiparado à Constituição para a alteração da destinação da receita. O que essa previsão aí faz é justamente mexer no fundo para o qual a figura da vinculação foi criada.
Então, enxergue comigo que, ao olhar para a DCT nessa figura da chamada desvinculação, o que a gente enxerga é que a Constituição Federal, que prevê a contribuição como tendo um caráter retributivo ou vinculado, vai fazer, nessa previsão do artigo 76 aí, que haja uma mudança dessa linha para que a gente tivesse ou passasse a ter uma desvinculação das receitas das contribuições. Ou seja, aquilo para o qual foi criada a contribuição, que era colocar dinheiro no caixa da Previdência, acaba sendo assaltado, acaba sendo modificado, acaba sendo alterado por força dessa previsão que tinha aí. Eu falo aí, eu quis colocar esse artigo, tanto o artigo 76, quanto o artigo 76A, quanto o 76B, que falam do seguinte, desvinculados as 30% das receitas dos impostos, taxas dos entes dos estaduais e distritais e dos municípios. Só que, quando a gente olha para essas figuras, a gente vê que foi feita uma aplicação, foi feito um trabalho por parte da Fazenda Pública Federal de desvincular com o objetivo de colocar esse dinheiro em outras finalidades. Ou seja, a Fazenda Pública Federal passou a, entre aspas, colocar a mão no caixa da Previdência para colocar o dinheiro em outra finalidade. Lembra que nós dissemos que quando que os impostos são usados para fazer frente às despesas públicas da União, de forma geral, o que a gente vê a partir de então é que a Fazenda Pública passou a poder pegar 30% do caixa da Previdência e desvincular, ou seja, aplicar em outra forma. Num passado agora mais recente, através da emenda 103 de 2019, houve uma alteração que prevê que a desvinculação desse artigo 76 aqui, essa desvinculação, não vai se aplicar às receitas das contribuições sociais destinadas à Seguridade Social. Então, houve essa alteração agora num passado mais recente, onde a DCT foi novamente alterada pela emenda 103, mas houve essa desvinculação, esse cancelamento da desvinculação no que tange às contribuições sociais. Mas eu quis colocar essa redação para você enxergar que a gente vai ver que a Fazenda Pública ela tem legitimidade, ela tem uma prerrogativa de, às vezes, mexer nisso. A contribuição tem por finalidade, tem por objetivo, fazer com que as despesas sejam destinadas à motivação, àquilo que motivou a sua criação. Quando ele vai lá e desvincula uma parte dessa, ele estaria fazendo isso, negando vigência à própria redação constitucional. Porém, essa questão foi mais ou menos solucionada agora com a emenda 103 de 2019, que cancelou essa desvinculação no que tange às contribuições da Seguridade Social. De toda sorte, reparem, foram muitos anos, porque isso começou lá na época do governo Fernando Henrique, onde começou a mexer, tirando 10% do caixa da Previdência. Depois aumentou para 20%, depois aumentou para 30%, já no governo Temer, e aí a gente tem esse assalto na Caixa da Previdência legalizado ou constitucionalizado e que agora foi alterado aí pela emenda do ano passado. De toda sorte, eu quis trazer para vocês aqui uma jurisprudência que tratava sobre essa questão da desvinculação. Olha comigo na tela, por favor. Lá dizia, vou direto no ponto 2 ali, não é possível concluir que a eventual inconstitucionalidade da desvinculação parcial da receita das contribuições sociais teria como consequência a devolução ao contribuinte do montante correspondente ao percentual desvinculado, pois a tributação não seria inconstitucional ou ilegal, única hipótese autorizadora da repetição de indébito tributário ou o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária. Por que eu quis trazer esse julgado aqui? Nesse caso, o que o autor dessa ação queria era a devolução do valor das desvinculações pelo fato de sustentar uma eventual inconstitucionalidade no sentido da desvinculação. Então, ele foi lá e queria que houvesse a devolução, que acabou sendo negado aí pelo Poder Judiciário, porque a legitimidade para fazer essa alteração acabou sendo chancelada pela emenda constitucional, que desvinculou as receitas da União nesse caso. Então, é um exemplo interessante para a gente abordar
Porém, é muito legal a gente entender o porquê. Por que que essa figura aqui está aqui? Ela foi colocada para bancar, para colocar o dinheiro no caixa da União de forma ampla, de forma a desobedecer, não vou nem usar o termo desobedecer, mas ela foi colocada ali como forma de colocar no caixa da União um dinheiro que deveria ser usado para outro fim. Então, a gente tem aí uma modificação da vinculação da receita, ou seja, eu estou tirando uma receita, tirando uma grana de onde deveria estar, que era a Previdência, e colocando em outro. Quando eu falo aqui que a gente tem sempre que olhar com algum cuidado a forma como o governo trata com o dinheiro público, eu quero que você pense assim, ó, pega o seu orçamento da sua casa e tira 30%. Começa a pegar 30% do seu orçamento e aplicar ele em outra finalidade que não seja a manutenção da sua casa. Isso, em algum momento, por mais reserva que você tenha, vai te trazer algum dissabor. Isso foi o que aconteceu com o Brasil, né? A gente tinha um caixa bastante reforçado em termos previdenciários. Foi por isso que viram que era possível mexer em uma parte dele. E aí esse patamar que começou em 10% chegou a 30%. E agora foi mais ou menos mexido na emenda de 103 para reduzir esse impacto. De toda sorte, quando eu olho para isso aqui tudo é o que serve para fazer despesa, para fazer frente às despesas das contribuições sociais, as contribuições especiais, seja então para as sociais, seja para o domínio econômico, seja para regular ou trabalhar com as categorias profissionais e econômicas. Toda a relação jurídico-tributária aqui, ela vai guardar relação com aquela natureza tributária, ou seja, vai criar tributo por lei, vai aumentar por lei, vai fazer tudo aquilo por lei. Nos casos das residuais, criar por lei complementar, e aí, por fim de tudo, instituir forma de estabelecer a cobrança para isso tudo acontecer. Então, por exemplo, quando a gente pensa na previdenciária, empregados e empregadores financiam a previdência. Falamos mais cedo, né? Empregado sobre o seu salário e empregador sobre a folha de salários. Se você pegar o artigo 95, ele coloca isso, né? Que a Seguridade vai ser financiada pelos empregados e pelos empregadores e pelas empresas. A gente sabe que nem todo empregador é empresa, empregador doméstico, por exemplo, e nem toda empresa é empregadora. Tem empresa que não tem emprego, não gera emprego nenhum. É só o sócio lá trabalhando. Nesse caso, o empregador não vai pagar salário, vai pagar a contribuição sobre o salário, o empregado sobre o que recebe, e a empresa, seja ela com funcionários ou não, vai pagar sobre a sua receita, faturamento ou lucro. Então, você enxerga que o sistema previdenciário, para financiar isso, ele está bem recheado. Por quê? É empregador, é empregado, é receita, é faturamento, é lucro, é tudo que se importa e é tudo que se joga na loteria. Tudo isso acaba pegando aí, rateando e formando o fundo que forma a nossa previdência social. Então, tudo isso aí serve para financiar aquilo que a gente conhece como previdência. Tá legal? Essas são contribuições que estão no artigo 149 da Constituição Federal. Então, notem, falamos de impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. Dentro daquela teoria pentapartida que nós falamos no começo da outra aula, nós temos essas 5 grandes espécies tributárias. Tem uma sexta figurinha que até daria para chamar de contribuição, para encaixar aqui nesse mesmo pacote, que é a nossa chamada CIP ou COSIP. CIP, CIP ou COSIP, que é a nossa chamada contribuição de iluminação pública. Pessoal, essa contribuição, ela nasceu de uma necessidade dos municípios. Então, qual que era a ideia? Até algum tempo, as prefeituras criavam taxas de iluminação pública. Taxas de iluminação pública. Quando eu olho para uma taxa de iluminação pública, eu vejo que a iluminação pública é um serviço público, tudo bem. É um serviço específico, tudo bem, mas não é um serviço divisível. Quanto que eu uso do serviço de iluminação pública? Quanto que eu consigo quantificar o quanto cada um usa? Lembra que nós falamos na última aula? Eu preciso que a taxa seja um serviço divisível. Se eu não tiver divisibilidade, a taxa ela é inviável.
E aí o que acontecia? As prefeituras criavam taxas porque elas precisavam financiar a despesa pública com iluminação pública. E sem recursos para isso, não pode criar um imposto vinculado a isso, não tem possibilidade. Não pode criar nada que seja para a iluminação pública especificamente. Criaram taxas. Só que no judiciário, essas taxas caíam com bastante frequência, porque não preenche requisito. Não pode haver taxa se o serviço não é divisível, como nós já sabemos, redação do próprio artigo 452 da Constituição Federal. Então, o que aconteceu? Os prefeitos se uniram na época e convenceram o Congresso Nacional a uma edição de emenda constitucional que criou uma contribuição social de iluminação pública. Então, vamos entender. O que não podia ser feito através de taxa, e não podia mesmo, porque não era divisível, o Congresso Nacional resolveu fazer um remendo lá na Constituição e criar uma contribuição específica para os municípios. Então, enquanto a contribuição social, a CID, das categorias, é específica da União, e as prefeituras e estados só podem criar as contribuições de regime próprio, a Constituição, por emenda constitucional, criou, passou a estar previsto ali, uma contribuição social de iluminação pública, onde se dava para a prefeitura a competência para instituir uma contribuição que fosse especificamente revertida para a finalidade de manutenção da iluminação pública. E aí nasceu o nosso artigo 149-A da Constituição. Olha comigo na tela. Lá diz: os municípios do DF poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio de serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, inciso 1, legalidade, e 3, anterioridade, nonagesimal e retroatividade. Pessoal, com isso daqui, a gente enxergou o seguinte: eu costumo dizer que constitucionalizaram uma sacanagem. A sacanagem antiga era que éramos cobrados de taxa, ou várias prefeituras cobravam taxa, sem que houvesse possibilidade para isso. Ante a impossibilidade da cobrança de taxa, as prefeituras foram autorizadas pelo texto constitucional a criar uma contribuição social para financiamento da iluminação pública. Beleza. A partir da criação disso, a partir dessa emenda constitucional, as prefeituras passaram a ter a prerrogativa de criar a sua própria lei e cobrar a contribuição social de iluminação pública. Então, as prefeituras ganharam um tributo novo. Elas ganharam um tributo novo para cobrar da gente, e a gente hoje, a grande maioria do Brasil, paga essa contribuição social de iluminação pública. O que foi mais interessante nesse movimento, onde fez nascer a COSIP, foi a redação do parágrafo único do artigo 149. Confere comigo. Lá diz: é facultada a cobrança da contribuição a que refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Pessoal, a parte interessante disso, a cobrança é facultada na conta de energia elétrica, ou seja, a Constituição deu à figura das prefeituras a possibilidade de instituir a cobrança dessa contribuição dentro da conta de luz, ou seja, eu e você hoje pagamos contribuição social de iluminação pública. Eu não sei você pode conferir na sua conta de luz aí, mas eu aqui, na capital de São Paulo, a grande maioria das cidades, ela foi firmado convênio. Então, o que acontece hoje é que as prefeituras fazem um convênio com a companhia energética e ela cobra na conta de energia elétrica essa contribuição, 5, 10, 15 reais, depende de cada local, de cada lei local, e essa cobrança vem feita diretamente na conta de energia. Então, vamos entender a lógica disso. Se a prefeitura mandasse para a casa do cidadão um carnê para cobrar a taxa de iluminação, a COSIP, e esse contribuinte eventualmente não pagasse esse carnê, não ia acontecer nada de efetivo, né, em termos de cobrança, porque a Fazenda Pública ia poder inscrever o débito em dívida ativa, ia poder levar a execução fiscal, mas isso ia demorar para acontecer, e aí daqui a 2, 3 anos o contribuinte talvez pagasse parceladamente. Agora, fazendo esse acordo e colocando essa cobrança na conta de energia elétrica, o que a gente enxerga é que existe uma
chance mínima de inadimplência. A Fazenda Pública Municipal tem praticamente a certeza de que ela vai receber 100% da despesa que ela tem com iluminação pública, porque a conta de energia elétrica está lá. Se o sujeito não pagar a conta que está vinculada, a energia vai ser cortada. E aí a gente não consegue nem assistir a aula aqui do Legale. Então, a ideia é, quando eu enxergo a figura da contribuição de iluminação pública, ela ganhou um ar todo especial, porque a Fazenda Pública passou a poder cobrar essa conta, esse tributo, na conta de energia elétrica, praticamente zerando inadimplência. Se você não paga o IPTU, você vai ser executado um dia. Pode ser que chegue na sua casa, mas vai demorar para acontecer. Na COSIP não acontece isso. A própria companhia de energia elétrica, se você não paga a conta, já te negativa, já te corta energia, enfim, e isso vai ser usado como forma de cobrar o tributo. Então, acaba sendo uma condição que, a meu ver, ela é um erro, na verdade, porque você está confundindo duas figuras, mas a Constituição Federal autorizou. Se o texto constitucional já diz que é possível a cobrança nesses termos ou dessa forma, quem somos nós para dizer que não vale? Então, a COSIP ganhou esse ar de cobrança via companhia energética da sua região, e quem não pagar vai ficar sem energia elétrica até pagar o tributo. Vai lá pagar a guia, o tributo está solvido, não tem por que discutir isso. Agora, olha comigo. Nós falamos, então, do tributo como gênero. E dentro dele falamos de impostos, falamos de taxas, falamos de contribuições de melhoria, falamos de contribuições sociais e falamos de empréstimos compulsórios. Vamos lá. Impostos, sempre por lei. Taxas, sempre por lei. Contribuições de melhoria, sempre por lei. Contribuições sociais, sempre por lei. E empréstimos compulsórios, sempre por lei complementar. Impostos não vinculados. Taxas vinculadas. Mas eu preciso que seja específico e divisível. Ou poder de polícia. Contribuição de melhoria, também vinculado com os limites dos artigos 81 e 82 do CTN. As contribuições sociais, lá no artigo 195, receita, faturamento, lucro, folha de salários, importações e também as loterias. Tudo fazendo financiar isso daqui. E os empréstimos compulsórios, ou para guerra, ou calamidade, ou para investimento público. Exceção disso aqui tudo. Contribuição, parágrafo 4º do artigo 195. Contribuição residual, que aí teria que ser por lei complementar, e aqui o nosso imposto extraordinário de guerra, que é uma exceção, ou imposto residual. Esse último só por lei complementar. Então, esse é o nosso resumão das nossas últimas aulas. As espécies tributárias todas, as 5 na teoria pentapartida. Opa, faltou aqui só a contribuição COSIP. A contribuição COSIP. Então, segue aqui um fluxogramazinho de tudo aquilo que a gente viu, que também está para você, se você fizer a junção dos slides, o slide que fala da contribuição, então, esse daqui, junto com o slide que fala dos empréstimos compulsórios, onde a gente vai dividindo isso tudo, talvez aí te ajude também na compreensão. Eu não coloquei um slide que juntasse todos
até poderia ter feito isso, mas ia ficar bastante ruim de enxergar. Então, com isso a gente encerra aí mais uma aula nossa. Vou deixar na tela novamente os meus contatos. Caso você tenha alguma dúvida, queira falar comigo, fique à vontade, tá bom? Foi um prazer ter estado com vocês aqui. Até o nosso próximo encontro, na próxima aula aí, tá bom? Beijo para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.